Sexta-feira, 4 de setembro. Seja bem-vindo. Povo, esse é o último vídeo dessa semana. Hoje é sexta-feira, né? Bom, meus amados e amadas irmãos e irmãs, queridos ouvintes, participantes aqui do nosso canal, nossa narrativa de hoje vai continuar em 2º livro de Samuel, capítulo 21, no versículo 15, onde vai falar das últimas guerras entre Israel, né, sob o comando de Davi, e os filisteus, ok? Vamos à narrativa. Diz que houve uma outra batalha entre Israel e os filisteus, e Davi e seus soldados foram lutar. Diz que Davi cansou-se muito. Davi aqui estava com 67 anos, 67 anos. E aí um filisteu chamado Isbi Benob, descendente de Rafa. Olha, você já ouviu falar em Enaquins? Enaquins, descendente de Enac. Aqui nós estamos falando de Refaíns, são descendentes de Rafa. Tá? Esse Isbi Benob, ele era descendente de Rafa. Ele prometeu que iria matar Davi. Só a ponta da lança dele, né, de bronze, pesava 3,6 kg, a ponta da lança. E além disso, ele estava armado com uma espada bem novinha, para matar Davi, tá certo? E o que acontece? Verso 17 de 2 Samuel 21, vai dizer que Absai, filho de Zeruia, Absai, irmão de Joabe, ele foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi fizeram juramento dizendo: nunca mais você vai sair conosco para a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Tá certo? Absai resolve mesmo, né? Várias vezes ele se ofereceu a Davi para arrancar a cabeça de alguém. Aqui ele foi agora e salvou Davi das mãos do Isbi Benob. Uma segunda guerra que é mencionada aqui, versículo 18, vai dizer que foi em Gob, né? E Sibecai de Uzate matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Certo? É o segundo. O primeiro que morreu foi Isbi Benob, agora o Saf. Uma terceira guerra, Jaré Oregim de Belém, a cidade de Davi, Belém, matou outro homem de grande estatura chamado Golias. Não era o Golias que foi morto por Davi, não, era outro. Esse era de Gade, provavelmente descendente, ou talvez filho do Golias, né? Ou irmão, quem sabe. Só a haste da lança disse que parecia uma lançadeira de tecelão. Não sei muito bem o que é isso, mas depois vocês comentam aí comigo. Bom, numa quarta batalha que houve, em Gate é um ninho, né? Porque eles foram expulsos de Hebron. Hebron era a terra dos gigantes, Kiriat Arba. E aí eles foram para Gate. E havia um homem lá de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo, né? E ele também era descendente de Rafa. Ele desafiou todo Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, quem é esse cara? Ele é irmão de Davi. Esse Jonatas, sobrinho de Davi, matou esse homem cheio dos dedinhos, tá bom? Esse gigantão dos dedinhos. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gade, e foram mortos por Davi e seus soldados. O mesmo relato você vai encontrar em 1º livro das Crônicas dos Reis, né? Capítulo 20, versículo 4 em diante. O nome é trocado. Ao invés de você achar Isbi Benob, você vai achar um nome chamado Sibai. Só os nomes que são trocados aqui. Lami e o homem de grande estatura. Anote aí agora, por favor, o Salmo de número 36, para você ler. E vamos para um outro assunto aqui, em 2 Samuel 24, versículo 1. Vai falar sobre o recenseamento. A parte final da vida e reinado de Davi. Né? 2 Samuel 24, 1 diz: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo em Israel e Judá. Bom, eu gosto mais da outra narrativa, que está em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, que diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe: vamos fazer o recenseamento. Todos aceitam. Joabe vai e diz: não, mas para que o senhor quer fazer isso? Que o Senhor abençoe o povo, que eles sejam multiplicados por 100, que eles cresçam, mas não faça isso. Para que isso? E Joabe e os soldados, né? Já estava tudo normal. Aí o rei, a palavra do rei prevaleceu, e eles foram fazer esse recenseamento. Só que antes de terminar o recenseamento, o que aconteceu? Uma praga grande, né? Uma praga grande. Veja bem. 2 Samuel, capítulo 24, vai dizer que o Joabe foi a primeira atravessou o Jordão, começou por aquelas tribos que ficam na parte leste, né? Ruben, Gade e a tribo de Manassés, região de Gileade, certo? Depois rodearam lá por cima, lá de Sidom, por ali, Dan. E aí depois desceram até Berseba, que é no Negueb de Judá. Percorreram o país
todo, né? E voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 21 dias. Não, e 20 dias. 9 meses e 20 dias. E aí ele apresentou os relatórios a Davi, mas esse relatório não chegou a ser colocado, dentre os registros do rei, porque não deu tempo. O negócio foi ligeiro, viu? Veja aí. 1 Crônicas 21, versículo 6, diz que Joabe não incluiu também as tribos de Levi e de Benjamim. Por isso que na contagem deu diferença de 200 mil. Porque se você olhar em 2 Samuel 24, o versículo 9, diz que eram 1.300.000 homens de 20 anos para cima, certo? Que foram contados. Era 800 mil de Israel e 500 mil de Judá. Ok, meu povo? Bom, olha só o que acontece. 2 Crônicas 27, verso 23, diz que Davi não contou os homens com menos de 20 anos. Joabe começou a contar os homens, mas não pôde terminar, porque a ira do Senhor se acendeu contra Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou no registro histórico do rei Davi. Não entrou. 2 Samuel 24, verso 10. Depois desses 9 meses e 20 dias, Davi estava contagem do povo, Davi sentiu um remorso, não é arrependimento, não, é remorso, que diz a Bíblia, é remorso. E aí ele diz: pequei gravemente, fiz o que o Senhor não aprova, imploro que o Senhor me perdoe o pecado do céu, e cometi uma grande loucura. E aí o que acontece é que de manhã Davi levantou, o Gade, profeta, já estava esperando ele para entregar uma palavra do Senhor. Porque o Senhor tinha dito para ele: vai lá e fala com Davi. Vou dar três coisinhas para ele escolher. Só 3 para ele escolher. 3 anos de fome, já tinha acabado de passar. 3 anos de fome. Ele já sabia que o negócio não era bom. 3 anos de fome, acabamos de passar agora, terminou atualmente agora. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, provavelmente algo que Davi já tinha experimentado, mais ou menos, com relação ao seu filho, Absalão, tá? Foi mais ou menos 3 meses. E, terceira coisa, 3 dias de praga em sua terra. Peça e me diga o que você quer. Davi respondeu que é grande minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois o Senhor é grande em misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Certo? 2 Samuel 24, verso 15. Daquela manhã em diante começou a mortandade. Diz que morreram 70 mil homens. Desde Dan a Berseba. Dan é a cidade mais a norte, Berseba é mais a sul. Todas as cidades morreram 70 mil homens. Aí quando o anjo do Senhor estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor Deus se arrependeu disso aqui, de trazer essa catástrofe, disse ao anjo: pare, tá bom, já basta. Né? E o anjo do Senhor estava perto da ilha de Araúna, no Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, Davi disse ao Senhor: fui eu que pequei, fui eu que cometi iniquidade, estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. A mesma narrativa você encontra em 1 livro das Crônicas, capítulo 21, meu povo. Tá? Capítulo 21, a partir do versículo 14. Ok? E então, nesse texto, que repete para que eu acabei de ler, versículo 16 vai dizer que Davi olhou para cima, viu o anjo entre o céu e a terra com a espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostrados com o rosto em terra, tal. Então naquele mesmo dia, 2 Samuel, agora voltando para 2 Samuel 24, verso 18, naquele mesmo dia, Gade, o profeta, foi dizer a Davi: ei, edifique um altar ao Senhor no local onde você viu o anjo, para que a praga cesse, né? E o local era a ilha do Jebuseu, Araúna, certo? Aí Davi chega lá e diz: eu vim para comprar a ilha aí e fazer um sacrifício ao Senhor. Araúna diz: não, a ilha está aí, a terra do Senhor, eu dou ao meu rei, tem boi aqui, eu tenho até os aparelhos, né? O jugo, para servir de lenha. Eu dou tudo para o Senhor, pode pegar. Bom, Davi disse: eu não daria ao Senhor uma oferta que não me custasse nada, diga o preço. E então, ele comprou a ilha e os bois por 50 peças de prata. Isso está em 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, ok? Ali Davi, com o altar, ofereceu o holocausto ao Senhor, e o Senhor atendeu a súplica em favor do povo, e a praga terminou. Agora eu quero que você olhe a narrativa de Crônicas, vai dar um detalhe diferente, porque em Crônicas, 1 Crônicas 21, do versículo 25, vai dizer que Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno.
E aqui diz que foi prata, né? Ó, ele comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. É diferente aqui, viu, narrativo? Um desses dois aqui errou feio. A não ser que a prata tenha sido pelos bois e o ouro tenha sido pela eira. Ninguém sabe. Bom, e na narrativa de Crônicas 21, verso 25, ainda diz que Davi invocou o nome do Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar do holocausto. Na primeira narrativa não fala isso, Samuel fala não. Não fala claramente não, só diz que o Senhor respondeu, mas não diz que foi com fogo do céu, né? Aí o versículo 27 de 1 Crônicas 21 vai dizer o seguinte, ó. O Senhor ordenou o anjo que pusesse a espada na bainha. Aí Davi viu que ali o Senhor atendeu às preces, os pedidos, a oração, e Davi passou a oferecer sacrifícios ali. Não mais em Jerusalém, em Sião, não mais em Nob, em outro lugar qualquer, não. Ele passou a fazer sacrifícios a Deus na eira de Araúna. Onde é essa eira de Araúna? Provável local onde se construiu o templo por Salomão, acredita? Pois é, aquilo era a eira de Araúna, local do sacrifício. E, provavelmente, local onde Abraão tentou entregar o Isaac em sacrifício. Mesmíssimo lugar. Segundo os historiadores, tá bom? Bom, termina o relato de primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, no versículo 29, diz que naquela época o tabernáculo do Senhor, que o Senhor tinha mandado Moisés fazer, lá no deserto, daquele tabernáculo, ele permanecia em Gibeon, onde? Mais acertadamente, na cidade de Nob, a cidade que Saul mandou destruir, né? A cidade dos Gibeonitas, tá bom? E Davi passou a consultar ali na ilha de Araúna porque não queria ir lá não. Tinha medo da espada do anjo do Senhor, né? Diz aqui. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Então Davi só ia onde tinha visto o anjo com a espada. Ele colocou na bainha ali, e você vê ali. Meus amados, anotem aí o Salmo de número 30, por gentileza. Para vocês lerem aí, Salmo 30. Salmo de número 33, por favor. Salmo 131. Muito bem. Agora, para a gente concluir aqui a última parte do nosso vídeo, vai dizer que Salomão casa-se com Naamá e nasce Roboão. Roboão, grava esse nome. Roboão é o primogênito de Salomão. Mas, veja bem, esse é o ano 986. Davi agora está com 69 anos, se eu não estiver enganado. Salomão com 17 anos. Ele nasceu em 1003 a.C., tá bom? Vamos lá. Os conflitos, né, finais de Davi. Vamos ver aqui o que diz aqui. Diz que o esgotamento de Davi aconteceu o seguinte. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1. Diz quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram o seguinte: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, encantadora. Encontraram. O nome dela era Abzag, uma sunamita. Olha aí, sunamita, habitante de Sunem. E a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. 69 anos, não chegou a ter relações com ela. E aí, o que acontece logo depois disso é a usurpação de Adonias. Quem é Adonias? Adonias, filho de Agite. Vocês já pararam para observar que Abigail nunca deu problema para Davi? O filho dela tem dois nomes, é um chamado de Daniel, aparece numa das narrativas como Daniel. Não deu problema nenhum. Mas aí o que acontece? Vamos lá, 1 Reis capítulo 1, versículo 5. Adonias, cuja mãe se chamava Ragite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou logo uma carruagem, um cavalo, além de 50 homens para correrem à sua frente. Preste atenção com você. O filho primogênito era Amnon, aquele que tinha 20 e poucos anos e estuprou a irmãzinha dele, a Tamar, com 14 para 15 anos, né? Aí Absalão matou Amnon. Agora o Absalão também morreu. O que está com direito legal de primogenitura é o filho da Abigail, tá ok? O filho da Abigail. Se o primeiro a nascer, morreu. O terceiro morreu. O segundo é o filho da Abigail, o Daniel.
Mas agora quem se levanta é o Adonias, filho de Hagite, querendo ser rei, e já achou uma carruagem, cavalos, 50 homens para correrem à sua frente, né? Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Olha aí, nasceu depois de Absalão. Quem nasceu antes de Absalão foi o Daniel, filho da Abigail. Adonias fez acordo com Joabe, que é o comandante da guarda do exército de Davi, Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram, e eles o apoiaram. Oh, meu Deus! Mas o sacerdote Zadok, eram dois sacerdotes, Zadok e Abiatar. O sacerdote Zadok, Benaia, também filho de Joiada, Benaia era um dos líderes do grupo de 30 valentes. E o profeta Natan, aquele que repreendeu Davi na época do seu pecado. Também Simei, e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Somente Joabe, né, e um dos sacerdotes, tá bom? Aí Adonias sacrificou ovelhas e bois, novilhos gordos, junto à pedra de Zoelet, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, que eram conselheiros do rei. Aqui a Bíblia faz uma pausa, tá? Na história. Aqui é o local onde o sujeito Adonias quer se proclamar do rei. E aí nós vamos em 1 Reis capítulo 1, versículo 10, vai dizer que ele, o Adonias, não convidou o profeta Natan, porque sabia, Natan não iria apoiá-lo. Não convidou Benaia, esse pessoal todo aí que ele viu que não ia apoiar ele, não convidou ninguém desses aí. Aí versículo 11 diz que Natan perguntou a Betseba, né, a mãe de Salomão, você ainda não sabe que Adonias, filho de Hagite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Olha, o rei Davi estava doente, mas não estava morto, né? Aí o profeta Natan disse, vou dar um conselho, mulher. Vai poupar a sua vida e a vida do seu filho. Vá perguntar agora ao rei, que é o rei, meu senhor, o senhor não jurou para mim, sua serva, o senhor não jurou que eu podia estar certo que meu filho Salomão seria o seu sucessor? Tanto é que quem foi repreender Davi foi Natan, mas quando o Salomão nasceu, foi o Natan que foi levar o nome que Deus deu para Salomão. Chamava-se Jedias, né? A gente ficou chamando de Salomão, mas o nome que Deus deu para ele foi Jedias. Deus tinha falado com Davi, você vai ter um filho, eu vou amá-lo, vou tomá-lo como se fosse meu filho, vou cuidar dele e tal, ele vai construir o templo. Bom, aqui o profeta Natan está dizendo para ela ir lá, questionar com Davi, né? Que ele fez um juramento. Aí, versículo 16, 1 Reis 1,16. Betseba se ajoelhou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E o que você quer? O rei perguntou. O senhor jurou e tal, né? E aí ela está dizendo que o Adonias sacrificou bois e está se proclamando rei. Convidou todos os filhos do rei, menos os sacerdotes de Abiatar e Joabe. Não, os filhos do rei e os sacerdotes, Abiatar e Joabe, comandante do seu exército. Mas não convidou teu servo Salomão. E aí ela vai e conversa com Davi, fala tudo. Ela ainda estava conversando com o rei, quando, versículo 22, ela ainda estava conversando com o rei quando o profeta Natan chegou e disse, assim que informaram o rei que o profeta Natan havia chegado, ele entrou, prostrou-se o rosto em terra, dizendo diante do rei. E Natan lhe perguntou, ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria em teu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos, tal. A mesma história que a Betseba, ex-mulher de Urias, conta aqui, o profeta Natan vai e conta também, né? Aí o rei Davi deu a seguinte, chama Betseba, ela entrou, ficou de pé diante dele. O rei fez um juramento, juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel, e o meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Betseba prostrou-se com o rosto de terra, tal. E Davi deu outra ordem. Chamem o sacerdote Zadok, aquele que não deu apoio ao rebelde, e o profeta Natan, Benaia, só os que realmente não tinham dado apoio a Adonias, tá certo? Chame esse povo do bem aí, chame todo mundo, chame. E aí vocês vão ungir Salomão, diz aí versículo 33. Levem os conselheiros do seu senhor, vocês ponham meu filho Salomão sobre a minha mula, levem-no a Gion, ali o sacerdote Zadok
e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois, acompanhem-no, e ele virá a sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu designei para governar Israel e Judá. Né? Aí, Benaia fez o que o rei tinha mandado. Né? Muito bem. No próximo episódio aqui, nós vamos falar sobre a unção do rei Davi. Ok? Semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós teremos muito mais Comente Bíblia para você. Ok? Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor.